Olá, meu aluno, seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou apresentar e mostrar como funciona o Super Checklist NR35. Se você já me acompanha há algum tempo, já viu que eu já lancei vários desses checklists para algumas NRs, como por exemplo a 33, foi feito também para NR20, para NR10 e para NR1, o GROP GR. E são todos eles apresentam exatamente a mesma estrutura. Então, se você entender como que funciona um, você entende como que funciona outro, tá? O outro. E cada um desses está no seu pendrive específico. Esse vídeo está sendo gravado para você que é proprietário do Super Checklist da NR35, que também é parte integrante do pendrive da NR35. Bom, então, sem mais delongas, vamos aqui à planilha. Eu vou passando pela planilha para você. A planilha hoje ela tem 5 abas. A gente vai ver todas essas abas aqui na aula. Muito bem, o coração, o núcleo nervoso, a parte mais importante do checklist é essa aba que você vê aqui na tela, denominada checklist. Essa aba, ela possui uma característica importante que é nela que está os requisitos da NR35, tá bom? Então, se você descer aqui para baixo, você tem todos os requisitos do corpo principal da NR35. E o trabalho principal que você tem que fazer na planilha é marcar cada um desses itens como conforme. Nessa coluna aqui, você vai marcar ele como conforme, como não conforme, você vai marcar nessa coluna aqui, ou como não aplicável, você vai marcar nessa coluna aqui. E de acordo com a sua marcação, essa coluna de ação ela vai sendo alterada automaticamente. Você não precisa editar isso daqui na ação, tá bom? Então aqui você tem os requisitos e as marcações como conforme, não aplicável e a conclusão em relação à ação. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar o item 35.2.1, a linha D, por exemplo. Ele está marcado como não conforme. E aí, na ação, está verde, escrito OK. Se você altera o X, eu vou colocar o X na coluna de não conforme, vou deletar o X da coluna de conforme, observe que a ação muda para estabelecer ação e a cor fica vermelha. Se eu coloco o X no não aplicável e deleto ele aqui, ele passa a ficar amarelinho e você tem que justificar o não aplicável. Aonde isso vai acontecer? Isso vai influenciar várias coisas aqui na planilha. Essas marcações, elas influenciam várias coisas aqui na planilha, principalmente em 4 lugares. Influenciam aqui nos gráficos aqui em cima, influenciam o cronograma de ações, que passa a trazer aquele item que você marcou como não conforme. Isso acontece automaticamente. Influencia também a aba de justificativas de não aplicável. Sempre que você marca um item como não aplicável, ele é trazido para cá, para essa aba. E sempre que o item é marcado como não conforme, ele vem para a área de multas. Então, marcou como conforme, tudo tranquilo, tudo certo. Marcou como não conforme, ele vem para o cronograma de ações, para você dizer quando que vai ser resolvida aquela não conformidade. Marcou como não aplicável, ele vem aqui para justificativas de itens não aplicáveis, para você justificar por que aquele item não se aplica na empresa, onde você está dando a sua consultoria, onde você trabalha. E marcou como não conforme, ele vem aqui para as multas e é feito o cálculo das multas. Então, como eu disse, essa marcação é o coração nervoso do sistema, é o centro do sistema. A partir daqui tudo acontece. Bom, essa parte inicial do checklist ela é bem padrão. Basicamente, o que você tem que fazer aqui é identificar a empresa, o setor da empresa, enfim, onde está sendo aplicado o checklist. E aí tem essa parte aqui de gráficos, que são preenchidos automaticamente, de acordo com o seu preenchimento aqui embaixo, tudo bem? Então, por exemplo, o item 35.1, ele vai ter 3 itens conforme, 0 não conforme, 0 não aplicável,
Então, dos 3 pontos possíveis, PP significa pontos possíveis. Dos 3 pontos possíveis, 3 pontos foram atingidos, então é 100% de atendimento no item 35.1. Aí no item 35.2, responsabilidades, nós temos 11 conformes, 2 não conformes, 3 não aplicáveis, em 16 pontos possíveis, isso dá 84,6 de atendimento. E aí aqui ele faz um gráfico. Então, dessa forma, com esses gráficos gerenciais, nós podemos rapidamente identificar aonde, em qual item da NR que nós temos mais problemas. É para isso que servem esses gráficos. E aqui também uma visualização do percentual total de conformidades versus não conformidades aqui nesse gráfico de pizza. E é aqui uma visão também com um gráfico de barras de todos os itens, da quantidade total de itens. Você também pode visualizar aqui quais são os itens da NR, os capítulos da NR que estão precisando de mais atenção. Bom, aqui eu gostaria de chamar a atenção também para esses dois pontinhos, esses dois números 1 e 2 aqui, tá? O que acontece? Eu vou clicar no 1 aqui para você ver. Observe primeiro que os requisitos estão todos abertos aqui na planilha. Se eu clico em 1, observe que a planilha fecha, ela resume, ela fecha aqui os requisitos, os grupos de requisitos ou capítulos. Use o nome aí que você achar mais interessante. E aí você pode, se você quiser abrir só o objetivo e campo de aplicação, você vai clicar nesse mais, que está imediatamente abaixo desse item. Observe que ele abre o 35.1. Se você clica no menos, agora ele fecha. Ah, eu quero abrir só as responsabilidades. Então você vai clicar no mais, imediatamente abaixo de responsabilidades, e aí ele abre. Clicou no menos, ele fecha. E se você clicar no 2, ele vai expandir tudo de novo, vai abrir tudo de novo. Então, como é uma planilha muito grande, tem gente que prefere trabalhar com ela resumida dessa maneira aqui, e abrindo e preenchendo por etapas. Outra coisa que a planilha faz também, tem umas navegações aqui, nesse campo aqui, nesse primeiro gráfico. Eu vou expandir tudo aqui primeiro para você ver. Vou clicar no 2 para expandir tudo primeiro. E vou clicar em, por exemplo, Sistema de Proteção contra Quedas. Ou melhor, eu observei que a etapa de planejamento, organização e execução é o que está com mais problema. Então eu quero ir lá rapidamente. Eu clico aqui e rapidamente ele me traz para planejamento, organização e execução. Tranquilo? Então é para isso que servem essas navegações aqui na planilha. E se eu clico em 1 novamente, ele fecha e rapidamente eu volto para o início. Tudo bem? Então isso cobre aqui a aba checklist. Agora vamos dar uma olhadinha na aba cronograma de ações. Como eu disse para você, observe que o requisito e a descrição do requisito são fórmulas aqui no Excel, ou seja, essas duas colunas você não precisa preencher. Isso aqui, essas fórmulas, elas trazem automaticamente a informação lá do checklist. Tudo que você marcar como não conforme vai ser trazido lá do checklist. Tudo que você tem que preencher é a ação, o responsável pela ação, o prazo inicial, o prazo final e o status daquela ação. A planilha prevê 5 status: programada, em andamento, concluída, pendente, cancelada, e para cada status a cor é colocada automaticamente. Eu vou mudar essa aqui só para você ver. Percebe que a cor mudou automaticamente, tá bom? E aqui no prazo, observe que temos aqui células em azul. Essas células em azul estão aqui porque eu estabeleci esses prazos. Então, por exemplo, a primeira ação começa no dia 16 de julho. Se eu colocar aqui 18, por exemplo, e der Enter, perceba que as duas aqui de baixo mudaram. Deixa eu só, que eu tinha feito aqui com fórmulas, para poder ficar mais rápido. Deixa eu só tirar essas fórmulas aqui para você não entender errado. Só um minutinho. Pronto. Então eu vou colocar aqui 18. Porque ele tinha mudado tudo, né? Mas deixa eu colocar aqui 18 e só o primeiro vai mudar agora. Pronto. Percebe que ele vai colorindo aqui automaticamente à medida que você vai mudando aqui a data.
Tranquilo? É assim que funciona essa parte aqui do calendário, do cronograma, do seu cronograma. Bom, essa era a aba de cronograma de ações. Na aba justificativa NA, ele vai trazer, como eu já expliquei, todos os itens que você marcou lá como não aplicável, e aqui você tem só que justificar por que ele é não aplicável. E aqui na aba multas, ele vai trazer todos os itens que você marcou como não conformes e vai calcular a multa, sendo que você tem que alterar basicamente a quantidade de funcionários aqui e o intervalo, porque lá na NR28 tem uma subjetividade que o auditor pode escolher máximo, médio e mínimo. Eu recomendo sempre que você decida no máximo para mostrar para o seu cliente, para a empresa onde você trabalha, o potencial máximo de multas pelos itens não conformes. Tranquilo? E aqui essa tabela de multas, você não mexe, ela só está aqui para trazer os dados lá da NR28 e fazer aqui o cálculo das multas. Você pode até ocultar ela se você quiser, clicando com o direito e mandando ocultar essa aba. Ela tem um caráter apenas de dados, de trazer dados para a planilha. Você não precisa alterar aqui. Tranquilo? Bom, então esse foi o super checklist da NR35 e não se esqueça, se você gostou desse material, eu recomendo que conheça também os outros pendrives aqui da Escola da Prevenção. Um grande abraço e até um próximo conteúdo SST.